Vamos ver. Tá conectando. Aê! Espera aí que eu vou tocar a música. Circo diferente chegou, trazendo a novidade a você. O circo espacial. Ó o Pingolé aí! A nave espacial vai decolar. Tem emoção e fantasia. Tem muita coisa. Eu tava falando que tava tocando essa música. Um dia eu tava dormindo no trailer. Muita gente, né, Ju? Chegou, trazendo a felicidade a você. O circo espacial chegou. O show. Olha a baixinha aí. Tem trapezista, malabarista, no brincadeiro aqui dá por um triz. O bom do circo é que a gente sai sempre feliz. Circo espacial. Aê! Muito obrigado, dona Marlene Querobim, convidada de hoje aqui do nossa live, a embaixadora aí do circo no Brasil, a dama do circo, presidente da UBCI. Ela é escritora, compositora, circense. Muito bem-vinda aqui a essa grande live para contar um pouquinho da sua trajetória para a gente aqui. Obrigado, Juliano, pelo convite, né? É uma honra compartilhar com você um pouco das nossas experiências, do nosso dia a dia. E acho que o momento é um momento de fazer live, é de compartilhar um pouco esses saberes com todo mundo, né? Que legal. É um momento para o circo, um momento diferente, né? E eu resolvi te convidar através da live do Pingolé, que o Pingolé está assistindo aí. Pingolé, manda um tchauzinho aí para nós aí, Pingolé. Pingolé arrasou Pingolé na dele. Pingolé arrasou na live. Foi sensacional. Opa, caiu aqui, peraí. Peraí. Caiu o lenço. Eu tô juntando dinheiro para comprar um tripé profissional, peraí. Legal. Boa. Então, esse convite surgiu para a gente falar um pouquinho da como que uma paranaense que não é de família de circo, virou a dama do circo. Não é de família tradicional. Como é que ela entrou no circo? Como é que foi essa história? Ela virou a dama do circo, mais de 30 anos aí comandando o circo espacial. Olha, Juliano, eu acho assim que tem coisas na vida que acontecem que nem nós mesmos sabemos explicar, né? Eu, desde pequena, gostei muito de aprontar. Eu sempre pintei o set, brincava. Minha mãe sempre dizia que eu estava sempre inventando moda, né? Então, eu me lembro, assim, desde os 9 anos, que eu tinha curiosidade pelo teatro, pela dança, pela música. E, esporadicamente, iam alguns circos para Cascavel. Mas, em função de que a nossa família era muito grande, dificilmente minha mãe tinha dinheiro para levar a gente para o circo. Então, de vez em quando, ela sorteava alguém, né, e ia com essa pessoa, com um dos irmãos, para o circo. Eu me lembro que aos 12 anos eu comecei a fazer teatro, né, e seguir fazendo teatro com uma diretora. Aos 16 anos, eu fiz um festival em Cascavel com 100 grupos de teatros que vieram do Paraná todo. Eu sempre. Então, você tinha essa veia artística já para arte, já pendeu ali para arte, né? Sim, eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. Eu sou o contrário que as pessoas falam que tem que ter um foco só, né? Eu tenho vários focos. E então eu fiz teatro, fiz um pouco de dança, comecei a militar nessa área artística. E aí, por conta disso, eu fiz esse festival em Cascavel com 100 grupos da região oeste e do estado todo. E entre um desses grupos, eu conheci uma pessoa que eu me tornei amiga dela, chamada Liliana Lavorati. Legal. Conheço a Liliana, muito gente boa. E você comandou esse festival, é isso? Comandei o festival. Eu que fiz o festival com 100 grupos de teatro em Cascavel. Da região ali de Cascavel? Da região, tudo, do Paraná todo. Veio grupos de Londrina, da Universidade de Londrina, da Nitz Jacon. Veio muita gente importante para esse festival. Foi o primeiro festival de teatro em Cascavel, né? Olha que legal. Nós nem tínhamos um teatro em Cascavel, eu estava militando para construir um teatro, essas coisas todas. Bom, enfim, aí eu conheci a Liliana e nós nos tornamos amigas. Passou um tempo, a Liliana me ligou dizendo que chegou em Cascavel
e não tinha para onde ir. Inclusive, eu fui buscar ela na rodoviária e ela ficou lá em casa. Minha mãe era muito generosa, quer dizer, já com 8 filhos, uma situação meio difícil, mas ainda acolheu, eu sempre acolhia mais uma pessoa. Minha mãe sempre teve esse... Eu acho que eu tenho um pouco disso dela, de querer acolher as pessoas, de estar com as pessoas perto. Eu puxei a minha mãe nisso. E aí passou mais um certo tempo, a Liliana mudou-se para Cascavel e começou a trabalhar em várias atividades, e entre elas no jornal. Olha E que legal. como repórter do jornal, ela foi designada para fazer uma cobertura de um circo que estava chegando em Cascavel, que era o Circo Vostok. Olha que bacana. Exatamente. E aí ela me ligou e falou: Marlene, eu não queria ir sozinha no circo, porque tem muita coisa para fazer e tal. Você não quer me acompanhar no circo? Eu falei: olha, eu adoraria, né? Vou sem dúvida nenhuma. E aí nós nos preparamos e fomos para a estreia do Circo Vostok. Ela agendou, não me lembro bem como é que foi o procedimento aí, eu sei que ela me chamou e eu fui com ela. Chegando no circo, a hora que eu coloquei os pés no circo assim, parece que deu um estalo. Sabe um estalo que dá? Falei, nossa, que legal, é bem diferente do teatro. Eu vou. Você nunca tinha, assim, entrado no universo circense, assim, Não, mais a fundo? Não, mais a fundo não. Eu tinha me apresentado como atriz, eu me apresentei num circo, lá um circo-teatro do Chimbica, em Santa Teresa, porque como eu era muito atuante no teatro, volta e meia eu recebia convite para ir para alguns lugares ali da região. Mas aquele circo, daquele porte, daquele tamanho, um circo mesmo, um circo, né? Era um circo que naquela época cabia quase 5.000 pessoas, então era um gigante, né? Antes disso, a minha única oportunidade de conhecer um circo tinha sido uns 3, 4 anos antes, que o Garcia tinha estado em Cascavel e que eu fui dar uma volta com as minhas irmãs. Mas depois eu conto essa história, que essa história é um capítulo à parte. Pode ser até outra live aí depois. Pode ser, pode ser, pode ser. E aí, nesse dia, teve a estreia, foi espetacular, tal. Estava a cidade inteira prestigiando em peso. O Vostok era um grande marqueteiro, né? Ele era um cara que fazia uma publicidade muito grande no circo. E aí, depois do espetáculo, eles nos convidaram para um churrasco, que é uma coisa muito tradicional no circo. Sim, E o aí, pessoal do circo gosta de fazer um churrasquinho, né? exatamente. E aí estava toda a imprensa da cidade lá e nos convidaram para esse churrasco. Quando nós fomos para esse churrasco, acabamos emendando ali. Coincidentemente, eu sentei do lado da Estela, que é a esposa do seu Alexandre, e ela me disse assim, começamos a conversar, ela, nossa, o Alexandre vai gostar muito de conversar com você, porque você entende muito de marketing, você entende muito de imagem, você entende do espetáculo. Eu, uma menina de 20 anos, né? Não tinha papas na língua, tudo que me perguntava, eu falava sinceramente. Aí passou mais um momento, ele passou, ele falou, Alexandre, você tem que conhecer essa menina. Ela me chamando assim, Estela. Aí me apresentou tal, e começamos a conversar bastante. Essa entrevista dela durou 3 dias, porque ela ia fazer uma página inteira do jornal, era no Folha de Londrina, era um jornal muito conhecido tal. Enfim, depois disso eu recebi, né, depois de muita conversa tal, eu recebi o convite do seu Alexandre para ir trabalhar no circo. Por conta de algumas respostas que eu dei para ele. Ele falou, não, eu preciso de você aqui. Eu já tenho um departamento de marketing, que é o Jardim, Luiz Antônio Jardim, que cuidava na época, Antônio Luiz Jardim, perdão, e eu queria muito que você viesse, porque você é sangue novo, tem cabeça moderna, né? Na verdade, eu tinha já um conhecimento tanto da parte artística, né, do espetáculo, como Sim. tinha conhecimento do marketing do circo. Legal. E aí você entrou para o marketing do Circo Vostok. Foi marketing cuidando do espetáculo. Porque o circo naquela época chegava na cidade, era uma atração, né? Exatamente. Né? Eu sempre digo o seguinte, Juliano, que o marketing e o circo eles nasceram junto. O circo já na década de 40, de 50, ele sempre fazia muita publicidade, muita propaganda. Então, eu digo, né, eu repito sempre que o circo e o marketing nasceram junto. Desde lá da Idade Média, porque eu colocava os painéis na frente do perna de pau. Então, o circo sempre fez esse barulho, né? Ele sempre foi muito dinâmico na sua propaganda, na sua publicidade. A gente consegue ver isso naquele documentário que teve da Netflix, do Ringley. Exatamente. Quando ele chegava na cidade, ele fazia um auê na cidade. Era como se fosse hoje. Eu falo que hoje é pela internet. Onde você está? Você abre a geladeira, você tem uma pessoa te anunciando ali. E antigamente era nas ruas, cartazes, lambe-lambe. O circo tomava conta. Todas as formas de mídias disponíveis na época, que era outdoor, cartaz, panfleto, folheto, televisão, rádio, jornal, você entende? Revista.
carro de som, distribuição de material nas escolas, quer dizer, todos esses formatos de mídias existentes na época, ele fazia, e eu conhecia, porque como eu também já era um pouco no mercado ali, fazia a gestão do grupo de teatro, então eu também já sabia disso tudo, né? Porque sempre foi muito, o teatro também foi muito difícil divulgar, né? Exatamente. Levar a gente. Fazia permuta, né? A Valdete me ajudava no teatro, a gente permutava os sofás, as cortinas, tudo. A gente já aprendeu a fazer o marketing ali, a ação promocional, a ativação, a gente fazia tudo ao mesmo tempo. Hoje tem outros nomes, mas na época já vamos fazer uma permutinha aí, né? Legal, legal. E aí você entrou no Vostok e tomou conta do marketing, da publicidade, mas nunca entrou no picadeiro. Comecei a ensaiar cama elástica, a participar de parte, né? Depois de um certo tempo, eu ensaiei Globo da Morte. No circo, você aprende a fazer de tudo um pouco, né? Para Foz do Iguaçu, você falou que experimentou o Globo da Morte, cama elástica. Depois de um tempo no circo, né? Uhum. Mas sempre trabalhando ainda no marketing ali, na promoção. Aí chegou um momento que eu tive que optar, né? Aí eu tive que ficar só na parte administrativa, no marketing, porque o circo viajava muito, né? Teve uma época que a gente foi para o Uruguai, que eu tinha que ir um mês antes para a cidade, para poder preparar toda a estratégia, a logística de levar o circo para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile. Então, eu já não conseguia mais estar no circo e na frente, na preparação das praças, das cidades que a gente costuma fazer. E o circo sempre cheio. Sempre, sempre. A década de 80, 90 foi muito boa, né? Muito. Legal. Viu, Marlene? E a história, tipo assim, e aí quando surgiu a história? Você trabalha no Vostok, e aí você falou, vou montar o meu circo agora. Então, não foi bem assim, né? Tão fácil. O Circo Vostok ia pela segunda turnê na América Latina e meu filho mais velho, Jackson, tendo 4 para 5 anos. E, na verdade, eu fiquei muito preocupada que ele não ia conseguir acompanhar os estudos, né? Então, eu optei por ficar em São Paulo, porque nós tínhamos uma unidade daquela época do Vostok que se chamava Circo Mágico. Aí nós resolvemos montar fixo para trazer atrações, nem Mato Grosso, da época, para fazer, chamava Circo Mágico. Era um projeto. Então, né, o Vostok estava no sul e você veio para São Paulo para tomar conta desse espaço que o Vostok tinha em São Paulo, exato, que chamava Circo Mágico, que era um espaço para eventos, shows, essas coisas. Exatamente. Aí nós ficamos tomando conta desse projeto um ano, né? De 84 a 85. Quando foi em 85, a UEMB pediu que nós desmontássemos a lona, porque ali ia começar a ser construído o sambódromo. Aí, nesse momento, o Vostok levou o material dele para o sul para abrir um outro circo, né? Inclusive, o Giba foi nesse circo e toda a nossa turma aí da família. Aí, eu não quis ir, eu fiquei em São Paulo. E aí comecei a ver algumas opções. Nesse momento eu tinha um dinheiro guardado, que eu já tinha feito várias coisas, né? E nós tínhamos eu tinha um sócio na época, o Antônio Luiz Jardim, e nós ficamos em comprar um elefante ou montar um circo, entendeu? Olha que só. Tinha elefante vendendo, tinha um elefante à venda nessa época, e aí eu optei, né? Eu falei, não, vamos comprar um circo. E aí apareceu. Quanto custava um elefante, a título de curiosidade? Quanto custava um elefante na época? $350 mil. $350 mil. Olha só. Aí, o que aconteceu? Eu tive a notícia de que tinha várias lonas a vender, e um dos circos que estava à venda era uma da família, chamada Família Melo, que tinha uma lona que estava em 4 barras, no interior do estado. Aí nós fomos lá, olhamos a lona, tal, era uma lona pequena, 36 metros redondo, um circo bem, bem pequeno. E aí eu olhei assim o circo, dei uma volta. Foi a hora que eu vi, foi um choque, porque na verdade eu vinha de um circo grande. Como é que foi aquele espírito empreendedor bateu ali na hora? Falei, eu vou tomar a decisão de comprar isso aqui, e aí aquilo ali vai me tornar, ou vai ou não vai, né? Aquela coisa, né? Não tem nada disso, Ju. Eu pensei no material assim, porque era um material bem desgastado, porque já tinha um certo tempo de uso. Eu olhei
assim, eu falei, meu Deus, quanto trabalho eu vou dar. Mas também foi uma coisa assim que me motivou, né? Daí eu chamei toda a família nossa, veio todo mundo e vamos lá. E aí nós estreamos o circo sem frente, sem trailer, nem bilheteria tinha. Eu improvisei num trailer lá e a gente não tinha nem lugar para dormir. Cuidar do Circo Mágico. E aí o Vostok desmontou essa lona do Circo Mágico. E você falou, não vou voltar mais pro circo, pro circo lá no sul. Ele ia montar outra lona também para lá. E você falou, agora eu vou tomar a decisão de montar o meu negócio aqui. E aí você foi ver uma lona no Rio de Janeiro para montar o seu circo. Não. Fui no Rio de Janeiro, fui em Minas Gerais, fui no interior do estado de São Paulo, mas essa, especificamente, que era da família Melo, foi que eu mais me interessei e nós compramos. Era um circo pequeno, né, conforme eu disse. E aí eu levei esse material todo para Jundiaí, né? Para Jundiaí, não, para Valinhos. Eu escolhi Valinhos por quê? Porque eu já tinha conhecimento com o dono do supermercado, que ia me dar apoio, eu já tinha conhecimento com o distribuidor da Coca-Cola, eu já tinha conhecimento com o jornal e a rádio da cidade. E a cidade de Valinhos acolheu muito. A gente tinha um nome muito forte lá, porque eu já tinha passado com outros circos. E aí nós montamos a lona, começamos a montar tudo. E íamos para casa aquela semana, na correria, todo mundo, a família fazendo, pensando. E aí nós pensamos, puxa, eu pensei em 1 milhão de nomes para dar. E nós estávamos nessa casa. Você comprou a lona, foi para Valinhos montar o circo, e aí vai estrear o circo. E não tinha nome. Vamos ver. Vamos ver. E aí nós tínhamos a família Querubim e a família Jardim. Nessa época a gente era sócio, eu e o Jardim. E aí nós montamos. Só que eu fui atrás dos melhores artistas. Na verdade, o Circo Espacial estreou com uma grande companhia. Não, mas aí, calma. Como é que foi a história do nome? Ah, do nome, tá, voltando. Aí nós estávamos nessa casa nossa, né, preparando figurino, com a Luísa, um monte de gente. A gente estava assim, com um monte, sabe aquela coisa gostosa de montar um espetáculo, montar tudo. E aí já estava umas 10, 11 horas da noite por aí, a gente estava decidindo, tinha algumas opções, o pessoal tinha dado outras sugestões. E aí eu falei, meu Deus, que nome vamos colocar? Querubim, Jardim, não sei o quê, Real, não sei o quê, Paraná, não sei das quantas, 1 milhão de nomes surgiu ali, né? Uhum. Eu também um nome meio diferente lá que eu tinha proposto, aí de repente o polaco desceu a escada, assim, que era uma casa de 2 andares, e disse assim, mãe, por que você não põe o nome de Circo Espacial, a nova era do circo? Olha só que legal. No meu ponto de vista, assim, eu acho que foi, assim, os anjos querubim lá do céu, né, que mandaram esse nome, que é um nome muito abençoado, que a gente trabalhou muito, foi muita batalha desde o começo. Só que com 6 meses de idade, eu tive o privilégio de fazer o contrato com 2 patrocinadores muito grande. E aí nós saímos Valinhos, fomos a Jundiaí, de Jundiaí a São Bernardo, e de Circo Espacial, a nova era do circo. Então foi o primeiro slogan que nós usamos. E aí, em cima disso, eu trabalhei toda a parte de marketing, a gente desenvolveu com a agência, a gente foi trabalhando em cima disso. Aí, durante 4 anos, o Jardim foi meu sócio, e depois, em 89, a gente separou a sociedade e eu continuei sozinha. Ele saiu com o Circo Garden, né, que foi o circo da família Jardim, né? E eu segui sozinha com o Circo Espacial e estou até hoje há 35 anos. Nossa, muito legal. E aí trouxe todo mundo da família. Pingolé, que fez a live, todo mundo veio trabalhar. Foi essa coisa de você falar, eu tenho essa coisa de trazer todo mundo junto comigo, para trabalhar junto comigo, trouxe toda a família. O circo, Juliana, é um lugar que você tem que ter as pessoas que você confia perto de você, né? É então, verdade. aí eu fui trazendo, né? Primeiro eu trouxe para o Vostok 4 dos meus irmãos, e aí quando montei o Circo Espacial, eu acabei trazendo o resto, né? Eu acho que a gente tem essa coisa de você contar com as pessoas que você ama, gosta, para estar perto. Em qualquer que seja o negócio, qual o recado assim, que você deixa para as mulheres que você teve um sócio, depois você saiu, tocou sozinha, qual o recado que você deixa para as mulheres empreendedoras? Juliano, quando eu comecei, nós tínhamos 1% de mulheres empreendedoras no Brasil, né? Há 35 anos atrás, não existia quase gestoras. Era muito raro, tanto que quando eu chegava nas cidades, que eu ia visitar a prefeitura, assim, o cara falava assim, você é secretária, que hora vai chegar o dono do circo?
porque a imagem era o dono do circo até hoje, né? É a imagem do homem, porque é um espaço bem mais dirigido assim por homens, né? Na verdade, você tem poucas mulheres na história do Brasil donos de circo, né? Que montaram mesmo, não nascido em circo. Eu acho que até hoje eu sou a única a criar um circo e montar um. E eu digo o seguinte, que primeiro, você tem que confiar naquilo que está fazendo. Você tem um sonho, lute por ele. Você vai cair uma vez, vai cair duas, vai cair três, e vai corrigindo, né? Pensando o que você fez de errado. E às vezes você não faz nada de errado. Por exemplo, eu mesmo com o espacial, eu passei 5 planos econômicos, né? A gente foi dormir rico e acordou com o plano cruzado pobre, né? No Globo Repórter, foi um circo que ficou muito famoso. Teve ator da Rede Globo que fez trapézio no circo. Então, o circo ficou um circo muito famoso na época, né? Nessa época de 85, 90, né? Foi um circo que teve 92, que teve aquele Globo Repórter que passou por vários circos, né? Acho... seis fantásticos, 2 Globo Repórter, uns 5 Jornal Nacional. Na verdade, assim, primeiro, que tinha um excelente espetáculo, nós sempre tivemos excelente espetáculo, né? Nós também sempre trabalhamos muito com uma comunicação muito forte, né? No nossos relacionamentos com as televisões, os nossos números eram pauta sempre, né? Então, a gente teve esse privilégio de construir um circo realmente que tinha uma história, que tinha um know-how, e nós sempre fizemos isso. Viajamos do Brasil de norte a sul, né? Fizemos uma turnê. Teve ano que nós começamos um ano lá em Fortaleza e terminamos em Florianópolis. Então, o espacial viajava sempre muito, né? Então, eu acho que o sucesso do espacial, o sucesso do nome espacial foi por conta exatamente das inovações, da criatividade, e sempre pessoas me perguntavam, né? Falou que estava no Globo Repórter. Estava mesmo. No Globo Repórter, né? Seguindo. Acho que o circo apareceu na novela, né? Acho que apareceu a novela toda, né? Foi. Na verdade, foi o seguinte, o Marcos, nós estávamos com o circo na capital, e o Marcos fazia teatro em São Bernardo do Campo. E ele veio fazer uma visita. E nesse momento, nós tínhamos feito uma parceria... O Marcos é o Marcos Frota, né? Marcos Frota. Nós tínhamos feito uma parceria com o Circo Moscou para fazer um grande espetáculo em São Paulo, uma temporada de 3 meses, porque a gente tinha um compromisso na Semana da Criança com alguns patrocinadores na época. E nesse momento o circo tinha sido primeira página do Estadão, e nós estávamos muito no auge. E aí o Marcos foi conhecer o circo. Eu o recebi, eu que estava na porta do circo, eu recebi ele no circo e falou: eu queria muito fazer aula de trapézio, porque eu gosto muito do circo, tal. E eu já sabia que ele estava na Globo, inclusive o Daniel Filho, que é um cara de circo, tinha circo. Na hora eu me liguei, eu falei: esse é o ator que vai fazer o papel. Eu falei: não tem problema, Marcos, vem ensaiar aqui a hora que você quiser, entendeu? E aí depois, no dia seguinte, eu liguei, né, pro Daniel, perguntei, falei: Daniel, ele falou: é a novela, e o circo é o seu circo que vai fazer. 2 meses, a novela foi desenrolando, e nós fomos para São José do Rio, gravamos esse capítulo. Fala pra gente, Marlene, da história do livro Marketing de Circo. Com o passar dos anos, né, a gente teve muitos patrocínios no Circo Espacial, né, eu digo que foi isso tudo antes da Lei Rouanet, porque depois que veio a Lei Rouanet dificultou muito para os patrocinadores. Mas o que acontece? Eu recebia muita demanda de estudantes de marketing, de publicidade, de administração, querendo saber como eu fazia o marketing do circo, né? Como que era feita a propaganda do circo, as ativações, os patrocínios. Aí, de tanto eu repetir a mesma história, eu falei: eu vou escrever um livro, porque toda hora eu tenho que repetir a mesma história, contar. E aí surgiu a ideia de fazer o livro Marketing de Circo, que foi lançado em 2003. Na verdade, eu escrevi em 2 meses, e quem me assessorou nessa escrita foi a Ana Leone, que é uma jornalista. Eu saía da Praia Grande e ia até Santa Bárbara toda semana para poder colocar o livro em dia, porque tinha que fazer muitas coisas e eu não tinha estrutura no próprio escritório do circo para terminar de fazer. Aí eu escrevi o livro em 2 meses, na verdade, e eu até tenho a proposta de revisar, fazer uma revisão e uma atualização, mas ainda não tive tempo. Tá aqui, ó. E o livro aí, ó. E essa
Esse aí, quem que é esse A rapaz aí capa que tá desse livro na... aqui tem uma Esse rapaz que tá na capa? história muito grande. Esse rapaz, esse rapaz contrariado que foi para a capa, né? E na época ele fazia a capa e coloquei um mundo na curando um balde, né? Com um baldinho de magia, que a gente chama, com dólares. Foi uma pequena brincadeira que eu quis fazer, né? Que o circo. E aí eu brinco que essa capa profetizou a carreira do mundo e ganhou muitos dólares viajando o mundo. Mas a Marlene também, ela é presidente da UBCI. O que é a UBCI? É a União Brasileira dos Circos Itinerantes, né? Que é uma união aí dos circos que rodam o Brasil. E ela é uma das, como é que fala? É a presidente da UBCI. Eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente da UBCI. O que é a UBCI? O que eles fazem assim em prol do circo itinerante? O que a UBCI faz, Marlene? Antes que caia, ele ganhou muito, mas gastou muito, gastou tudo. Já ganhou, já gastou muito, né? Viajou. Eu queria que você falasse um pouquinho da UBCI, que foi uma coisa assim que você plantou, né? E está colhendo assim agora com arrumando várias coisas para o circo nesse momento. O circo, eu acho que no começo da pandemia a gente achou que o pessoal não ia dar muita atenção, mas até que a gente está recebendo uma atenção assim, reportagens, doações. O circo, que a gente está vivendo um momento histórico do circo. Eu acho que o circo nunca viveu isso que está vivendo agora. Essa paralisação aí com a 3 pode durar até 6 meses. E queria que você falasse um pouquinho o que é o BCI, o que é o BCI, o que ela está conseguindo para o circo nesse momento. A UBCI nós montamos há 14 anos, né? Nasceu em 2016. Na época, juntou-se 38 circos e resolvemos montar uma nova associação. Porque no Brasil tem várias associações de circo e nós queríamos que fosse uma associação que não fizesse projetos, né? Que fosse uma associação que fizesse atividades de militância política, políticas públicas para o circo. E aí porque eu sempre discordei, eu acho que a gente tem que ensinar o circense a se virar sozinho, né? Dar a vara de pescar, não dar o peixe para ele. E aí a gente começou a fazer, a gente fez muitas militâncias, a gente lutou em prol de diversas aí, né, nesses últimos 14 anos. Primeiro para liberar as crianças para trabalhar na cadeira do circo, depois não tinha, que teve uma falta de energia no Brasil, nós tivemos que ir a Brasília para liberar os circos, porque não queriam deixar. Já tantas batalhas que nós temos, mas para mim a mais importante das batalhas é a gente conseguir a normatização do circo na BNT, porque isso nos credencia junto aos órgãos públicos, que somos organizados, que nós temos trouxe respeito mais que merecido que o circo precisava. Por outro lado, também nós estamos na militância para ser reconhecido como patrimônio. A BNT é um órgão que registra como se fosse a montagem do circo, né? Na verdade, ela é uma referência em todos os sentidos. Ela normatiza o circo, os seus saberes e a arquitetura do circo. Porque antes da BNT, nós tínhamos que nos a ginásio de esporte. Na verdade, quem entende mais disso são os engenheiros, porque a exigência que as prefeituras faziam para o circo não era referente ao circo, e sim outras atividades. Legal. Entendeu? Então era difícil de cumprir. Legal. Né? Inclusive, na lei dos bombeiros que tinha uma normatização de lona que nem o Circo do Brasil conseguia cumprir, porque não era para nós. Era uma normatização americana. Então, a gente conseguiu. Hoje, nós temos um caderno de norma técnica que é referência para tudo que é órgão público. Legal. E essa história da UBCI é muito legal, que você está conseguindo firmar essa parceria com os circos e está conseguindo coisas para o circo, né, nesse momento difícil, né? E também você foi uma das participantes, não sei se foi presidente, no Festival Internacional de Circo que teve, acho que foi 2 anos atrás, né? Sim, eu sou vice-presidente, eu ajudei a viabilizar a vinda desse festival para o Brasil. Né? Nós entramos com toda a estrutura do Circo Espacial, nosso grande stand, e também trabalhei durante 2 anos para a gente poder viabilizar. Foi a única vez que o Brasil teve que veio artistas de 14 países
né? Legal. E mais respeitado, né, pelo mundo afora. Muito legal. Eu queria te perguntar, essa história da quarentena deixa todo mundo um pouquinho pensativo na vida, né? Pessoas começam a pensar, começam a refletir, começam a se aproximar mais das pessoas. O que que a Marlene refletiu nesse momento de quarentena, assim? O que que ela provavelmente vai cair? Todo mundo que está assistindo aí, eu acho que refletiu um pouco nesse momento de quarentena. A gente tem que ter muito equilíbrio emocional para nesse momento, né, para nos reinventar, né, nesse momento. E a gente que é de circo está acostumado a se reinventar. Muitas vezes chega num terreno e o terreno está cheio de lama, a gente tem que ir lá montar o circo. E esse momento de quarentena serviu para todos nós nos refletir um pouco da nossa vida, né? Sobre o trabalho, sobre a família. Eu queria saber da Marlene, o que que a Marlene, ela, se cair e voltar, a gente vai indo, tá bom? Não tem problema. O pessoal que está gostando aí vai ficando. O que que a Marlene refletiu nessa quarentena, da vida dela, né? Desde o começo do circo, não sei se você pensa nisso, do circo, quando você entrou no Vostok, que te levou, o destino te levou a ser essa empresária de sucesso, essa mulher guerreira, que ajuda o circo, que trouxe a família junto. Se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Eu lembro de você chorando no portão em Londrina, Ju. É a cena É, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. se não fosse você, eu não estaria aqui agora, lógico. A gente batalhou, conquistou, foi Todo mundo, atrás. lógico, Você trabalhou deu muito, eu a família agradeço muito. trabalhou muito Trabalhou muito. e eu acho que a gente tem que ser muito grato às pessoas nesse momento. Então, esse momento de quarentena serve para a gente refletir um pouco, né? Na gratidão pelas pessoas, pelo que a gente viveu, pelo que a gente passou junto. Quando você conta a história, quando você ia embora com a caminhonete, eu chorava na porta no portão, quero ir embora com ela para o circo, porque o circo para mim foi uma paixão. Cortava O o circo coração. para mim foi uma paixão, né? Então eu devo muito a você e eu queria saber o que que você refletiu nesse momento de quarentena, porque assim o nosso ramo foi um dos mais afetados, né? Vai O ser nosso ramo foi um dos mais afetados. E assim, a gente não sabe quando vai voltar. E a gente está fazendo algumas coisas, mas assim, não chega nem perto do que a gente fazia, né? Então a gente. O que que a Marlene refletiu nesse. Antes que caia de novo, o que que ela refletiu nesse momento de quarentena aí? muitas coisas, Ju. Tenho pensado muito, né? Tá firme, ficar firme, confiar, né? É um momento que a gente vai, porque nós estamos sem a nossa renda principal. Me corta o coração de ver os artistas vendendo biscoito no farol, como subsídio para ter uma garantia, por isso tem para ter um fundo nacional do circo, porque nessa hora que nós tínhamos que acionar esse fundo, por isso eu entrei de cabeça na militância para ser aprovada, saiu uma verba para cada circo, porque eu acho que nesse momento o circo como patrimônio cultural do Brasil, ele tem que ter esse recurso para ajudar as famílias, para ajudar os circos, né? Para todo mundo passar pela pandemia, pelo menos correr os circos que estão perto da gente e os que estão longe também, né? Eu não tenho vergonha, eu fui para a televisão, eu pedi, eu fui para tudo que é lugar. Digo assim, que nós temos que ser inteligentes, temos que ser racionais, temos que ser criativos, porque o circo vai continuar. Ele vai continuar, ele vai reinventar e as pessoas vão voltar mais para o circo, porque elas vão dar valor para o abraço, para o carinho, para o passeio com a família junto. Todo mundo vai se lembrar o quanto é importante ir para o circo, né? Essa memória afetiva dos momentos alegres, do cheirinho da pipoca, viver uma experiência. Então, nós temos que ter, primeiro, força, né? Força para poder continuar resistindo por 1, 2 ou 3 meses ou 4 meses. Nossa vida não vai ser mais a mesma, né? Nós vamos mudar, isso vai mudar todo mundo, mas os artistas vão ficar mais fortes, os donos de circo vão ficar mais fortes, todo mundo junto vai conseguir segurar.
Nós somos uma grande família, né? Eu dou os parabéns para o Júnior do Circo Fantástico, que foi lá, fez o circo, o Drive Circo, mesmo não ganhando dinheiro, porque não ganha dinheiro. Se você Não, fizer é, uma não... planilha, nós falando como gestores, né? Como gestores, nós sabemos que não vai dar resultado, mas só o ânimo de estar trabalhando, de estar em atividade, entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante. Essa é a minha palavra. Eu tenho estado todo dia refletindo sobre isso, né? Temos desanimar, nós já passamos tantas situações, todo circense passa por muitas coisas, né? Levantar e seguir. Então eu digo para os artistas continuar ensaiando, ficar com seus corpos parados fisicamente, né? E a gente que é gestor, nós que somos gestores, pensar em possibilidades. Nós vamos ficar devendo, temos que pensar que são muitas famílias que dependem do circo. E eu quero agradecer, Ju, porque você está também fazendo essas lives com os artistas. Tem circo que estão fazendo live. Cada um está procurando manter uma atividade mental e física. Eu acho que é o momento da gente se unir, né? Um ajuda o outro. Então, eu estava falando, eu consegui até com a doutora Suara, atendimento psicológico, porque tinha muitos donos de circo no nosso grupo lá, que estavam já desesperados, sem saber o que iam fazer. Eu falei, calma, gente, vamos manter a calma, vamos ver algumas possibilidades e algumas soluções. Não está fácil, Legal. não. E esse ano vai ser fácil. Se a gente voltar a trabalhar esse ano, vai ser uma benção, porque eu não acredito, não. Então, nós temos que pensar em outras soluções. Ir atrás de prefeitura, fazer circo nas praças, fazer atividade de live, porque tem alguns municípios que já podem trabalhar e outros não. Aqui em São Paulo, eu acredito que eu vou ser o último circo a trabalhar, porque é o centro da pandemia, né? Então, ainda está saindo do pico agora, está descendo a curva, né? Mas, Marlene, o que você falou para mim que tinha um projeto que estava lançando agora. O que era esse projeto? Era um livro, não é isso? Na verdade, a gente ia lançar esse livro dia 27 de março, que era o dia do circo, que chama Gestor Espetacular. É um livro que eu escrevi com a doutora Suara, do mundo corporativo, entre o circo corporativo. E a gente teve que adiar o lançamento, era um lançamento presencial pela Paco Editora, mas a gente vai lançar agora, na próxima, eu mando o link para vocês, falando exatamente como o gestor de circo ele tem que se reinventar com criatividade, mas nós jamais imaginamos que ia, né? Quando nós escrevemos o livro, nem sonho nós pensamos que o gestor de circo ia passar por isso, né? Mas eu acho que é o que pode deixar, é uma contribuição que a gente pode deixar para inspirar as pessoas, se a nossa é o nosso nosso legado, digamos assim, né? Pela experiência que a gente tem, que eu aprendi com meus mestres, né? Todo circense ele já vai herdando o circo com o dia a dia para a nova geração. Espacial. Uma das histórias mais marcantes para ela do circo espacial? O que ficou assim? Uma história do circo espacial quando começou, ou quando no meio, ou lá no Nordeste. Uma história que assim que você fala assim, essa história tem que contar toda hora pro pessoal. Olha, uma da história muito engraçada é quando o Giba chegou em Juazeiro do Norte com a Quem é o Giba? Quem é o Giba, pra turma? Tem gente que conhece. O meu irmão, né, que na época era o chefe do transporte do circo. Nós tínhamos 12 carretas, 12 caminhões e 22 carretas, e ele chegou transportando o elefante. Todo mundo falou, chegou o ratão da Amazônia. Né? Então, para você ver o quanto que o Gibalé, é isso mesmo, Marcelo, o Gibalé. Mas o fato mais interessante, mais emocionante da minha história do circo foi quando a gente fez o espetáculo no Maracanã, né, para a abertura do Natal da Xuxa para a Globo, que foi incrível, porque o Maracanã não tinha sido reformado ainda e cabia 220 mil pessoas. Então, você imagina aquele estádio todinho. Nossa, foi muito emocionante. Foi inesquecível. Teve muitas pacientes, Juliano, o circo espacial, né? A gente já teve alagamento no circo, tanta coisa boas e coisas ruins,
e que eu acho que a gente vai, estamos meio calejados. O Circo Espacial, eu acho que estava no Rio de Janeiro, e aí ela foi convidada, né, pela Globo para fazer um especial de Natal no Maracanã. E o Maracanã tinha 220 mil pessoas no dia. Então, assim, foi um momento histórico no circo. Ela tem fotos, né? Ela tem fotos disso. Vou pedir para ela, de repente, postar uma foto aí no Stories, depois para o pessoal acompanhar, marcar a gente aí. Depois posta uma foto do Maracanã lotado, assim, escrito Circo Espacial lá, que aquela foto é muito bonita, muito emocionante, né? Exatamente. Eu também, o Vareta me lembrou aí também que eu fui homenageada pela Escola de Samba de São Paulo. Nós desfilamos, né, contando. Foi lindo também. Foi um samba enredo que eu ajudei a escrever e a gente participou de toda a construção do carnaval, homenageando o circo, e foi lindo. Tem muitas histórias boas, né? Gravação, por exemplo, do fábrica de casamento, troca de família. São sempre muitas emoções. O Circo Espacial, graças a Deus, sofreu, assim, sofreu não, participou de muitas coisas interessantes, né? Então, eu acho que nós temos uma linda história. Eu só tenho a agradecer, primeiro, a minha família, que sempre esteve junto comigo nesse meu sonho, né? Sempre acreditou nesse meu sonho. Depois, os meus artistas sempre deram sangue no picadeiro, em momentos ruins, momentos bons, sempre estiveram junto comigo. Eu agradeço, sou muito grata por todo mundo. Eu não sou uma pessoa de ficar agradecendo toda hora, eu sou uma pessoa mais seca, mas o meu amor pelas pessoas e pelo circo eu demonstro nas minhas atitudes. Olha, que legal. E a Marlene gosta... E como é que você faz para ter essas ideias, assim, de escrever poesia, escrever música e aí administrar o circo? Como é que você consegue na cabeça? Parece o Juliano. Cada hora inventa uma coisa. Acho que você herdou um pouquinho de mim isso, né, Ju? Nós somos inquietos por natureza. Eu digo que eu sou um vulcão interno. Então, eu tenho que estar em atividade, né? Eu tenho que estar pintando, eu tenho que estar escrevendo, eu tenho que estar articulando, eu tenho que estar com a minha mente ocupada. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem fazer nada. E normalmente, eu sou aquela pessoa que eu leio 3 livros ao mesmo tempo, justamente por causa disso, porque eu gosto de estar fazendo várias coisas. Então, o Vareta é ocupado. Realmente, o Vareta é você, viu? É você ocupado. Você. Mas a minha internet aqui, eu acho que tá ruim. Não, mas não esquenta a cabeça. O importante é que a gente está conseguindo fazer e tá indo, entendeu? Fica tranquila, fica tranquila. A gente tem mais 2 minutinhos aí para encerrar. Ju, eu sou uma apaixonada pelas artes. Eu acho a estética, né, das artes muito bonita. Me encanta a dança, o teatro, a música. O circo é minha paixão, é o meu amor primeiro. Por quê? Porque ele consegue reunir todas essas artes juntas, né? Ele é bem democrático, eu costumo dizer. E eu também, para poder relaxar, porque ser gestora de um circo é muito difícil, não é fácil. Ser presidente de uma associação como a OBCI, que a gente é criticado, é elogiado. Um dia eles me matam, outro dia eles me elogiam, né? Então, eu consegui. Eu estou profundamente grata pelos parceiros nesses momentos, salvado a gente com cestas básicas para todos os circos, né? E, por outro lado, eu preciso relaxar, por isso eu com muitos parceiros aí, algumas bastante sozinha também, mas eu gosto de compor em parceria. Parceria é um negócio muito bom, né? Porque muitas vezes você tem uma ideia, o parceiro vem com outro e vai evoluindo. Parceria. Só concluindo, Ju, a única coisa que eu fui egoísta foi na música do Circo Espacial Tema, que essa eu fiz sozinha e não dei participação para ninguém. Essa aqui que tá tocando? Exatamente. Não, essa aqui é do Pingolé. Peraí. Foi a do Circo Espacial. Quero agradecer a todos que estavam na live conosco aí, mandar um beijo especial pro Vareta, né, que ficou me perturbando de contar a história das embalagens do Café Milita. Mas aí, se na outra live que não estiver caindo, eu conto todas as histórias. Vamos fazer outra. Hoje. Muito obrigado, pessoal, pela participação aí. Obrigado, Marlene. Gratidão. A empreendedora do circo, marketing de circo. Depois vamos marcar outra live aí sem cair. Vamos fazer direto aí no circo aí.
direto. Pronto, Tá bom? estamos Obrigado. combinados. E a música do circo aí? Vai começar, tem trapezista. Valeu, obrigado. Tchau, Cara tchau, pessoal. Todo mundo que acompanhou. Valeu.